Shabbat Shalom, queridos irmãos. Queridos, Parashá Tetzaveh, que significa ordenarás, está em Shemot, Êxodo, capítulo 27, do verso 20 até o capítulo 30, verso 10. Temos Haftarah em 1 Samuel, capítulo 15, 2 a 34, e na Brit Hadashah, Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 13, versos 10 a 16. Então, abram, por favor, em Shemot, Êxodo, capítulo 27, a partir do verso 20. Diz assim: ordenarás, Tetzaveh, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Eterno. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel, pelas suas gerações. E aí, queridos, nós começamos aqui o capítulo 28, onde o Eterno aponta Arão e os seus filhos, né? Arão como sumo sacerdote e os seus filhos para atuarem como sacerdotes. Temos aí o detalhamento das vestes sacerdotais, que vai praticamente todo o capítulo 28. No capítulo 29, nós temos o sacrifício e as cerimônias da consagração. Encerrando no capítulo 30, no 29 ainda, a parte final, um detalhamento também das ofertas contínuas, a partir do verso 38. E o capítulo 30, que vai até o verso 10, fala sobre o altar de incenso. Então, essa parashá, na minha análise, trata-se de uma das mais difíceis de extrair princípios práticos. Por quê? Porque ela aponta aqui toda a questão do sacrifício, e detalhes, por exemplo, das funções e das roupas. Mas vamos explorar aqui naquilo que o Eterno tem para nós nesse Shabat. Lembrando mais uma vez, nós somos uma sinagoga messiânica. Outro dia alguém me perguntou na internet, mas aqui não está falando que é messiânica. Está sim, está a sinagoga israelita messiânica. Então nós cremos em Yeshua como nosso Messias, como ungido de Deus, e nessa condição de ungido, na condição de aquilo que eu falei, de nos reconciliar com o Eterno, nós somos adeptos, nós seguimos o Messias Yeshua, conhecido no mundo ocidental e no mundo de um modo geral como Jesus. Nós seguimos a Yeshua como aquele que nos habilita na reconexão com o Pai, no processo de reconciliação, mediante o próprio sacrifício que Ele faz por nós. Então é partindo dessa premissa sempre que os nossos estudos são pautados. Então aqui nós não ficamos no detalhamento da Torá no que respeita, por exemplo, a questão do templo. Nós sabemos que hoje não tem templo, o segundo templo foi destruído e desde então o Eterno não permitiu que outro fosse erigido, até para cumprir a profecia de Zacarias, com relação à vinda do Mashiach e a reconstrução do terceiro templo. Mas sem entrar nesses detalhes, obviamente, a Torá, ela sempre nos ensina algo. Sempre estamos buscando aqui, dentro do princípio do Pardês, dos níveis de interpretação, aquilo que efetivamente nos interessa em termos práticos. O que é essa porção, o que é esse detalhamento de roupas, a questão de sacrifício, ofertas contínuas, acendimento de menorá, o que isso implica na minha vida hoje? Então é nesse viés, e principalmente já olhando e conhecendo a plenitude do nosso Messias, do ungido, do Mashiach de Israel,
Yeshua, na visão dele, é que nós tratamos toda a Torá. Quando Yeshua diz lá em Mateus 5,17, não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas, eu não vim para abolir, eu vim para plerosai, para torná-la plena. Então, ou seja, dar o real sentido. E hoje, queridos, nós sabemos que as coisas estão do jeito que estão, exatamente pelo abandono da Torá. Quando antes de entrar aqui na Parashá propriamente dita, eu quero ressaltar mais uma vez um verso que a miúde estamos explorando. É um verso que temos que ter na ponta da língua, que é Mateus 24:12, que diz o que lá em Mateus 24:12? Aí tem as versões, e tem uma versão que é do próprio mundo evangélico, que ela é praticamente perfeita, escorreita, correta no que toca à interpretação, que diz assim, a partir do verso 10, Mateus 24, a partir do verso 10, diz assim: então também muitos tropeçarão e trairão uns aos outros, e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Olha o 12 agora. E por causa do aumento do que é contra a Torá, olha aí, Mateus, Novo Testamento, Brit Hadashah, dando aqui um vislumbre do que aconteceria em relação àqueles que são contra a Torá. Ora, se o próprio Messias, Yeshua, disse que não veio abolir, ele veio para dar sentido, para tornar pleno, para que tenhamos vida abundante, para que apresente a Torá agora como um jugo suave, como um fardo leve. Aí as pessoas falam assim: não temos mais nada com a lei, não há mais lei, Yeshua cumpriu a lei por mim. Quer dizer, parte de um absurdo de interpretação que faz com que isso que foi dito aqui se cumpra. Isso é uma profecia. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por causa do aumento do que é contra a Torá, o amor da maioria se esfriará. Aí na versão de vocês fala assim: por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é isso que o texto está dizendo. Ou melhor, a tradução, o que é iniquidade? É do grego anomia, anomos, contra a lei. Só que coloca um sinônimo para enganar. Isso tem um objetivo espiritual de pegar pessoas incautas, pessoas que não têm a diligência de saber o sentido do que o texto está apresentando. Então, nessa versão, que é a versão Novo Mundo, que é utilizada até mesmo pelos testemunhas de Jeová, na Bíblia deles está correta a tradução. É uma das traduções mais corretas dentre as Bíblias que estão circulando por aí. João Ferreira de Almeida fala por causa do aumento da iniquidade. Iniquidade é anomia. Anomia é a prefixo negação, nomos lei, contra a lei. É a mesma coisa. Só que tem esse trabalho de entender e de explicar. Enquanto nessa versão Novo Mundo está clara. Literalmente está assim: por causa do aumento do que é contra a lei. Lei é Torá. Diga-se que a Torá não é apenas lei. A Torá são instruções. Tem leis? Claro que tem, mas são instruções gerais. E aí nós sabemos que tem vários tipos de leis ali, leis de comportamento, leis sociais, enfim. Mas toda vez que na Bíblia hoje que circula no mundo ocidental tem a palavra Torá, eles substituíram de forma genérica para lei. Então, você viu lei aí na Bíblia, para quem não está usando uma Bíblia judaica, vai perceber que houve essa alteração, é lei. Na verdade, significa instrução, Torá. Então, verso 12: por causa do aumento do que é contra a Torá,
o amor da maioria esfriará. Agora, olha a consequência do esfriamento. Mas, verso 13, quem perseverar, até quando? Até o fim. Então, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Será salvo. E essas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ora, mas esse testemunho não é só para Israel? Esse testemunho não é só para uma nação A ou B? Não, para todas as nações. A palavra do Eterno é clara. O Eterno não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, que todos façam techuvá. Então, queridos, essa é a vontade do Eterno. O Eterno, sendo compassivo, misericordioso, longânimo, amoroso, Ele não quer que ninguém se perca, mas as instruções estão aí. Mas o que está acontecendo agora nos últimos dias? Por causa do aumento daqueles que são contra a Torá, o amor se esfriará. Gente, amor está conectado à ordem. Não existe amor na desordem. E isso na mais ampla acepção do termo. Amor tem a ver com ordem. Amor, na palavra do Eterno, nas Escrituras, tem a ver com obediência, com dependência do Eterno. Eu amo o Eterno. A palavra diz o quê? Aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é o quê? Mentiroso. É mentiroso. Então não há amor dissociado da obediência, da dependência. Se eu amo a Deus, eu dependo dele, eu ajo em consonância com os mandamentos, com as instruções dele, de um modo geral. Mandamentos, ordenanças e estatutos, tudo isso é Torá. Tudo isso é Torá. Nós falávamos sobre isso no nosso encontro de quarta-feira. Tínhamos aí um visitante, nos empolgamos, foi bom. Eu acho que nós fizemos aí uma exposição ampla sobre o tema, mas focando principalmente nisso, instruções. Nós precisamos dessas instruções. Sem elas, nós pereceremos. E Yeshua, todo o trabalho de Yeshua é para que no processo de justificação e reconciliação, agora sim, no caminho certo, nós possamos atender a segunda parte da missão dele, que é: vá e não peques mais. A partir do momento que nós temos conhecimento da instrução, não faz nenhum sentido eu prosseguir agora em desobediência mais. Agora eu já sei, eu já conheço. Então a ordem de Yeshua para mim é: vá e não peques mais. Esse é o processo de techuvá. Então agora, queridos, voltando então à nossa porção, nos significados aqui, naquilo que o Eterno tem para nos falar acerca dos princípios espirituais e morais dessa porção específica. Então, Parashat Tetzaveh, ordenarás. Ordenarás. A primeira coisa que se apresenta aqui para nós é a luz da menorá. Menorá é esse objeto aqui, onde tem essas hastes. Então, é o acendimento dessa menorá. E qual é o significado? Aí está dizendo: e tu ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva. Azeite puro, guardem essa expressão, não é qualquer azeite, é um azeite puro. É o azeite extraído primeiramente. Primeiramente diz respeito a quê? Primícias, primeiro para a terra. Então, te tragam azeite puro de oliva batido para a luz. Guarda a expressão luz. Para quê? Manter a lâmpada acesa continuamente. Gente, qual é o significado que todos nós aprendemos, até de um modo geral, sobre o azeite? O azeite significa o quê? Unção. Significa a atuação do Rua.
HaKodesh, do Espírito do Santo, ou como é ensinado erroneamente, do Espírito Santo. Não é Espírito Santo, é Espírito do Santo, porque o Eterno é Espírito. Então é Ruach HaKodesh, Espírito do Santo. E o Espírito do Santo, ele é nos dado para uma finalidade específica, que é, obviamente, andarmos em plena obediência à Torá de um modo geral. Isso está em Ezequiel 36, 26 e seguintes, onde o Eterno fala que nos dá um coração agora, a partir do momento que uma pessoa está no processo de techuvá, entre aspas, conversão, ela está nesse processo, ela recebe um coração, não aquele coração de pedra, aquele coração que resiste a tudo, que não gosta de ordem, que é rebelde, mas agora o Eterno, ele, nesse processo, ele tira esse coração de pedra e nos dá um coração de carne e nos dá uma porção do Ruach dele, do Espírito dele, para que nós consigamos obedecer, andar em plena obediência à Torá. Aí lá no texto diz obedecer às ordenanças, estatutos e mandamentos. Ou seja, é uma capacitação. Assim como o Eterno ungiu a Yeshua com o Ruach HaKodesh e poder, isso está em Atos 2,38, assim como o Eterno ungiu a Yeshua, o Nazareno, de Netzarim, com o Ruach HaKodesh, com o Espírito do Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Eterno Deus Todo-Poderoso era com ele. Ele declarou isso: eu de mim mesmo nada posso fazer. Então tudo que Yeshua, o ungido de Deus, fez, o fizera exatamente pela unção que o Pai lhe concedeu, pelo Ruach HaKodesh que estava nele. Então isso, gente, hoje eu chamei a atenção de vocês para o Shema, que é efetivamente o maior e mais importante alicerce do nosso povo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se nós, ao lermos as Escrituras, em qualquer época, tivéssemos atentado para esse verso apenas, nós mesmos extirparíamos da nossa mente qualquer ensino sobre idolatria, qualquer coisa que compare o Eterno a qualquer outra pessoa ou coisa, nós afastaríamos plenamente. Por quê? Porque diz lá: ouve Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um, ele é absoluto. Lá em Isaías fala: eu, o Eterno diz, eu sozinho criei todas as coisas. Olha o mandamento, gente: não terá outros deuses diante de nós. É isso que está dizendo? E mim é plural? Não, mim é singular. Não terás outros deuses diante de mim. Se tivesse 3 deuses, como foi apregoado e é apregoado ainda no mundo ocidental, o mandamento estaria errado: não terás outros deuses diante de nós, não é assim? Porque coloca em equiparação, aí uma equiparação entre Pai, Filho, Espírito, enfim, faz uma miscelânea que contraria o próprio mandamento, o que é um absurdo, tanto sob o ponto de vista teológico, quanto de hermenêutica. Então, não terás outros deuses diante de mim, o Eterno é um. Quer dizer, você pega o mandamento e está em plena harmonia com Deuteronômio 6,4, pronto. E todo o resto, gente, todas as escrituras têm que estar de acordo com a Torá, com os princípios mais elementares, E o maior deles, volto a dizer, é a unicidade, a soberania absoluta do Eterno. Só isso já nos livraria de inúmeros enganos. Mas, conforme eu li em Mateus 24:12, o esfriamento, o desvirtuamento está acontecendo exatamente pelo
crescente distanciamento da Torá. A sociedade cada vez mais se distancia dessa instrução, né? Não quer saber de instrução, sobretudo instrução que vem da parte do Eterno. Então, queridos, Rashi, ele faz um comentário sobre a questão do azeite, né, que é esse rua, e também ele associa esse azeite puro à questão da palavra pura, a Torá tal qual ela é, ou seja, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, puríssimo, claríssimo, um mandamento, uma advertência ao nosso povo, extremamente claro, não requer nenhum acréscimo. Ouve Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um, ponto final, ponto final. Então, essa é a palavra pura, né? E aí vem as impurezas. Então, esse azeite puro, Rashi, ele fala sobre isso, né? Tem que ser absolutamente puro, ensinando que o nosso serviço a Adonai deve ser da mais alta qualidade. Tanto sob o ponto de vista do serviço, ou seja, eu me coloco à disposição no reino, né, e fazer isso da melhor forma possível, quanto também a questão do próprio ensino, para não permitir que nenhuma impureza venha a enviesar o propósito do Eterno, fazer com que o plano do Eterno, que está numa linha segura, ele venha ali a pegar algum tipo de atalho. E aí eu me lembro do conselho que Shaul dá para Timóteo, seu discípulo: procura apresentar-te a Deus como varão aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, existe uma verdade absoluta, maneje bem essa verdade. Se nós manejarmos bem essa verdade, nós não vamos permitir o quê? Essas impurezas. Olha, o azeite puro, vamos prensar, gente, vamos prensar o nosso intelecto, vamos colocar o nosso intelecto para fazer essa prensa de tanta coisa errada que chegou até nós durante esses 2 últimos milênios, não é? Para extrairmos a vontade do Eterno e nos apresentarmos para Ele com toda disposição, qualidade, né? De modo que aquilo que eu falei, nós temos que ser quentes no reino, nós temos que fazer a diferença, né? E esse azeite aqui é para quê? Para acendimento da menorá, para manter a lâmpada acesa continuamente. Olha aí. E aqui fala no Midrash, tem um Midrash que diz assim: assim como a menorá iluminava o Mishkan, o tabernáculo, cada pessoa deve ser uma fonte de luz espiritual e moral para as outras pessoas. Então, gente, qual que é o ensinamento aqui? Yeshua disse: eu sou a luz do mundo. Então essa luz aqui, gente, aponta para o Messias, Yeshua, né? Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem o quê? Quem o segue. Quem o segue jamais vai andar em trevas. Mas por causa do afastamento da Torá, né, do crescente distanciamento da Torá, lá em João 3, 19, 21 fala assim: e este é o julgamento, mishpatim, julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram a luz? Não. Olha para você ver que coisa incongruente. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz. Por quê? Qual foi a causa dos homens amarem mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Porque as suas obras eram más. E aí Yeshua nos dá o padrão para isso aqui. Ele diz o quê? Pelos frutos conhecereis. Então, se o fruto de alguém é mau, ele não está na luz, ele está nas trevas.
Se o fruto é bom, aí ele está na luz. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Olha agora a beleza de servir a Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio do Pai. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós devemos nos aproximar da luz, nós devemos trazer azeite puro, ordenarás texaver. Traga azeite puro. Mantenham essa lâmpada, essa luz acesa continuamente. E aí o nosso mestre Yeshua mais uma vez nos dá um mandamento, qual seja: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Por que nós somos a luz do mundo? O Eterno, desde que fez um pacto com Israel, falou com Israel que Israel seria luz, de novo, luz para as nações. Então, gente, nós somos essa luz. Sem dúvida alguma, é uma lição para nós hoje. Nós somos esta luz. Uma nação de sacerdotes. Uma nação sacerdotal. Quando Pedro fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que tem uma finalidade. Tudo isso é muito lindo de ouvir, né? Mas tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? As virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para essa maravilhosa luz. Quer dizer, basta olhar para o nosso passado, gente, para toda conduta transversa, oblíqua, enviesada, torta. Basta olhar. Eu olho para a minha e eu vejo claramente a mudança que o Eterno fez na minha vida. Volto a dizer, alguém que me conheceu há 10 anos atrás não me conhece mais. E aí eu já contei aquela historinha, que a pessoa chega para um determinado pai aí do movimento da reforma e fala assim: fulano, sou eu, você não está me conhecendo? Não, você é você, mas eu não sou eu mais. Ou seja, eu já sou outra pessoa. Eu não sou essa pessoa que você conheceu há tantos anos atrás. Eu já sou outra pessoa. Então, e a palavra fala o que para nós, gente? O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, esse é o progresso no reino. Nós vamos caminhando e vamos brilhando cada vez mais. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Isso é atendimento de tempo decorrido, que Shaul tanto fala também em suas cartas. Atender ao tempo decorrido. Temos que ser diligentes, não sejamos negligentes. Qualidade, azeite puro, prensado, isso é qualidade. É isso que nós temos que apresentar, para que o Eterno nos capacite a andarmos de acordo com a vontade dele. O Eterno, gente, não vai dar o rua dele, isso está na palavra. O Eterno concede o seu rua, o seu espírito, para quem? Aos que lhe obedecem. Isso está na palavra. Ele não dá o rua dele para um vaso sujo, para um vaso que quer permanecer rebelde. Abra um parênteses. Todos nós, gente, todos nós somos pecadores. A nossa natureza continua uma natureza humana, continua com uma inclinação para o mal. Se formos olhar literalmente, nenhum de nós tem capacitação para fazer nada de acordo com a vontade do Eterno.
Agora, a própria palavra diz que Ele opera em nós o querer e o realizar. Se nós estamos no caminho, se nós estamos buscando, se o Eterno falou conosco, né, Ele vai nos capacitar. Ele vai nos capacitar. E aí, nesse processo, né, cada dia mais nós vamos vencendo. Foi o que eu falei na reunião de quarta-feira. Não, peraí, a pessoa colocou a coisa de uma forma genérica. Eu falei assim, não é assim. Não é assim, a coisa não funciona assim. Aquilo que eu fazia, hoje eu não faço mais. Se eu estou fazendo é porque o problema está em mim. Eu continuo com o problema nessa área. E aí eu preciso ser tratado, talvez até curado. E aí a palavra também tem um mandamento para isso. Se a relutância, se a rebeldia, a obstinação ainda está comigo, eu preciso de cura. Aí eu tenho que fazer confissão pública e os irmãos têm que orar por mim para que eu seja curado. Confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sejais curados. Aí é um caso de cura mesmo. Mas nesse processo, gente, nós vamos nos aperfeiçoando, isso é maravilhoso. Então, o Eterno, à medida que vamos obedecendo, isso é a questão da emuná, da fidelidade. Se somos fiéis, o Eterno vai nos dando mais. É mais ou menos assim, é tão precioso o Rua, o Espírito dele, que ele nos dá um pouquinho, vamos ver o que nós vamos fazer. Isso é fidelidade. Mas nós somos diligentes, e porque nós somos diligentes, ele nos dá uma porção maior, e outra maior, e outra maior, e outra maior. Ou seja, nós começamos no mínimo, estamos sendo colocados no máximo. Fidelidade no pouco vai ser colocado no muito. A infidelidade no pouco será cortado, a pessoa não vai progredir. E aí a pessoa fala assim, eu não consigo sair do lugar, eu ando, parece que eu estou patinando e não saio do lugar. Gente, se não seguir esses passos, se não seguir a santa Torá, a santa instrução, vai permanecer estagnado. Vai ficar só como é que é o nome daquelas pessoas que são pagas para compor o cenário? Tem um nome, é um mero participante ali. Figurantes. Vai ser um mero figurante. Entendeu? Ele está ali só um mero figurante. E volto a dizer, gente, o reino, ele precisa ser visto por nós. Tem uma comparação grosseira, que eu ouvi lá atrás, mas ela é bem ilustrativa, que fala que o reino de Deus é semelhante a um cachorro, por exemplo, que vê uma caça. Ele viu a caça e ele parte para cima da caça com todo vigor, e ele vai para cima da caça, ele quer aquilo para ele. E aí muitos não conseguem ver a caça, mas correm atrás do cachorro que está correndo, não sabe o que ele está correndo, mas ele está correndo atrás daquele cachorro que está correndo, ele não sabe ainda o que é. Então, esses outros cachorros precisam ver a caça também, para que eles tenham o mesmo ânimo, a mesma disposição. Nós não podemos correr atrás de outro, nós precisamos ver o reino e correr atrás desse reino. Volto a dizer, é uma comparação muito grosseira, mas para tentar elucidar um pouco essa visão, porque quando Yeshua nos apresenta o reino como algo extremamente valioso e que nós somos capazes de abandonar qualquer coisa por causa desse reino, aí eu olho para a minha vida e falo assim, tem alguma coisa errada comigo, eu não estou nesse patamar ainda, eu vou ter que renunciar o meu filho, eu vou ter que renunciar a minha mãe, o meu pai, a minha esposa, o marido, por causa do reino. Eu estou nesse patamar? Baruch Hashem, O objetivo é atingir esse patamar, porque Yeshua nos diz, aquele que não renuncia. Primeiro Yeshua fala assim, aquele que não renuncia pai, mãe, marido, esposa, filho, tal, por causa de mim, não é digno de mim. E lá em Lucas 14:33 ele fala assim, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso significa o que, gente? Significa que nesse mandamento de sermos luz contínua, manter contínua essa luz, não há espaço para intermitência. Nós temos que ser luz, ela não pode ficar acendendo, apagando, acendendo, apagando, acendendo, apagando. Aqui esse azeite puro tinha que manter essa luz acesa continuamente. E nós temos que parar com esse negócio de altos e baixos.
né? Nós temos que seguir uma linha de luz, e luz cada vez mais crescente, que ilumina muito mais, e que nós tenhamos essa disposição de iluminar mesmo, de salgar. Vós sois o sal da terra. Olha o sal aí, o sal tempera, gente, o sal faz o outro ter sede, né? Eu vou salgar a vida dele, então eu vou provocar nele uma sede de quê? Da santa instrução, da palavra pura. Esse é o momento da palavra. A pessoa o que Yeshua fazia, né? Ele jogava ali a palavra pelos mais variados meios de comunicação, e aquele que tinha sede, que sentia esse sal, ele: Senhor, o que você quis dizer com isso? Senhor, esclarece para nós essa parábola. Né? Quer dizer, ele provocou ali uma inquietude, provocou ali uma curiosidade, chame do jeito que quiser, mas provocou também ali uma conversação. Agora não, agora eu tenho como expor melhor a palavra. Então esse é o nosso papel, gente. Esse é o nosso papel, né? Nós devemos agir nessa sociedade que está tão alheia às instruções da terra. Primeiro, orando por essa sociedade, orando pelos nossos governantes, mandamento expresso: orai pelas autoridades constituídas, porque não há autoridade constituída que não está ali por permissão da terra. Que seja estando ali até para nossa punição, mas é permissão da terra, está ali, ponto final para nós. Então nós estamos debaixo de autoridades, sempre, em qualquer lugar nós temos autoridade sobre nós. Agora, que sejamos participantes dessa sociedade, independentemente da forma como ela se apresenta, como cidadãos do reino, e que nós só vamos deixar de cumprir normas da sociedade se essas normas forem contrárias, ou seja, se colidirem com esse ensino puro, né? com a retidão da instrução da terra. Então devemos agir com toda a integridade, transmitir firmeza, sendo um exemplo positivo nessa sociedade maluca. Maluca. Hoje o poste mija no cachorro. Então está tudo invertido. Há toda uma inversão de ordem. Ou seja, estamos vivendo o caos. Tudo que é vedado pela palavra, que está aqui desde que o mundo é mundo, são ordens do Eterno. A Torá, desde Adão, ela foi dada. Foi materializada no Sinai. Já tem aí 3.500 anos aproximadamente. 3.500 anos que ela apregoa os mesmos princípios, é óbvio, de uma sociedade justa, de uma sociedade ordeira. E aí hoje nós vemos o que? Inversão de tudo isso. Tudo que está lá, o povo está fazendo exatamente o contrário. Família, base da sociedade. Família? Não. O conceito de família até 1988, com a nossa Constituição, era extremamente claro e objetivo. Família, união de pessoas de sexo diferente, com o intuito de procriar, de ter filhos, obedecendo aí ao mandamento de Deus, lá no sentido de crescer e multiplicar. O conceito era mais ou menos a mesma coisa. Juridicamente era a mesma coisa. Hoje não. Hoje o conceito de família é a união de duas pessoas, independentemente de sexo. Agora, não tem como cumprir a outra parte, não é? Então, gente, isso é uma inversão de ordem aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. Agora, nós temos responsabilidade nisso. No nosso meio, nós temos responsabilidades, que é apresentar essa santa instrução, essa luz, para que as pessoas se aproximem dessa luz, para que vejam
efetivamente que as obras, aquilo que elas estão praticando é mal aos olhos de Deus e tem a oportunidade de retificar. Querido, segundo tópico tem a ver com as roupas, né, do sacerdote. Farás vestes sagradas para o teu irmão Arão, para honra e esplendor. Olha aí, uma roupa que traduza honra e esplendor. Ramban, Narmânides, fala que as roupas sacerdotais simbolizam pureza e santidade. O vestuário, gente, olha que interessante, ele fala que aquilo que vestimos e a forma com que vestimos afetam a nossa personalidade, o nosso comportamento e a forma como os outros nos veem. Alguém tem dúvida disso? Se uma pessoa se veste de forma vulgar, ela é caracterizada pela outra como vulgar. Se ela se veste de forma decente, o respeito, ele se apresenta também muito flagrante. A minha esposa, nós estávamos no shopping um dia da semana, e ela parou uma mulher lá que estava muito bem vestida e elogiou a mulher. Porque a forma como ela estava vestida não era normal. Estava extremamente decente e elegante. Então, a roupa, ela diz sobre nós. E aí, gente, seria chover no molhado, né? Nós aqui da sinagoga falando sobre roupas, porque, obviamente, todos nós sabemos, isso é intrínseco ao processo de Teshuvá, que nós devemos andar de forma recatada, de forma ordeira, de forma higiênica, roupas limpas, bem passadas, cheirosos, com roupas decentes. Isso para mim é chover no molhado, isso não precisa ser dito no nosso meio. E é um padrão, gente, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. A gente vai na sinagoga lá em Jerusalém. Quando alguém entra lá, uma pessoa que está ali visitando, se ela entrar lá fora do padrão, imediatamente alguém da sinagoga já está pronto para acudir aquela pessoa no sentido de que ela se componha da forma adequada. Então isso é um padrão do nosso meio, a decência, o recato. Não estou falando de luxo, eu estou falando de recato e decência, roupas decentes. Nós somos esse tabernáculo, gente. Quando fala aqui desses utensílios do tabernáculo, nada mais é do que apontando para nós, porque o Eterno não habita em tabernáculo construído por mãos humanas. E o Eterno quer habitar em nós. Em nós. Nós sabemos e falamos o quê? Declaramos direto, nós somos templo do Ruach, do Espírito de Deus. Ora, se nós somos templo do Espírito de Deus, vamos caprichar um pouco mais, né? O Espírito de Deus vai habitar com uma pessoa que se veste de forma indecente? É óbvio que não. É óbvio que não. É um padrão. Isso é um padrão. E nós somos chamados, gente, a santificação. Cantamos aqui, Kedushá. Santificação. E sem santificação, ninguém verá Adonai. Então nós precisamos permanecer firmes nesse propósito, nesse processo. Então a roupa diz muito sobre nós. E aqui nós percebemos aqui, gente, a importância que o Eterno dá para a roupa. Mas aqui é roupa de sacerdote. É lógico que ele estava ali evidenciando uma autoridade do povo, mas a autoridade ela se pauta pelo exemplo, e aquilo vai se estendendo. E se os sacerdotes aqui, gente, eles não estivessem com as roupas adequadas, então aqui, por exemplo, com uma roupa limpa,
cheirosa, ele não poderia servir. Ele não poderia apresentar o serviço. Por quê? Porque ninguém pode se apresentar diante de Deus de forma relapsa, relaxada, né? Tudo na mais alta qualidade. E outra coisa, gente, de fato, tem gente que fala assim, a roupa não diz nada sobre a pessoa. Como não? O que tem a ver a roupa? Roupa é roupa. É um negócio meio, para mim, é muito lógico. É uma pessoa que está no processo de techuvá, de servir a Deus, de santificação, né? Ela é cada vez mais recatada. Cada vez mais recatada. Ela vai se apresentar cada vez mais de forma respeitosa. E não o inverso. Então, a roupa diz sim muito, né, sobre nós. Reflete os nossos valores internos. Reflete os nossos valores internos. O peitoral do juízo. Na roupa do sacerdote, aquele peitoral ali, ó, com aquelas pedrinhas ali. Quantas pedras tem ali? 12. Representando o quê? Farás também o peitoral do juízo, obra de artífice. O peitoral possuía 12 pedras, representando as 12 tribos. Ensinando que o juiz, que o sacerdote ali, o sumo sacerdote, deve considerar todas as perspectivas. Lá no Talmud, Sanhedrin 6b, fala assim, um líder deve sempre buscar a verdade e a justiça sem nenhum tipo de favoritismo. Então, isso é uma beleza. Por quê? Porque nós temos um padrão absoluto. E o padrão absoluto, ele é apresentado a quem quer que seja, independentemente de classe. Ele é para A e para Z. Todo mundo, a verdade absoluta são as instruções do Eterno. Então, buscar sempre essa verdade e a justiça sem nenhum tipo de favoritismo. Qual que é a aplicação prática para isso? Tomar decisões, obviamente, éticas dentro desse padrão, né? E não agir de forma impulsiva ou agir por nós mesmos. Não é a minha opinião que conta, a minha opinião não conta. O que conta é se a minha opinião, aquilo que eu estou emitindo, está de acordo com a Torá. E volto a dizer, todos vocês têm a liberdade absoluta para pedir fundamentação na Torá daquilo que está sendo dito. Tudo tem que estar fundamentado na Torá. Não sai nada da minha cabeça porque eu estou inventando aqui, eu não posso fazer isso. A Torá, lá em Deuteronômio 4, fala que é para eu não acrescentar nada. Agora fala também que é para eu não retirar nada. Então, são os dois cuidados, de não acrescentar e também de não tirar. Ou seja, não flexibilize. Ela tal qual foi dada. Até o século XXI. Até no século. Eternamente. Em pleno século XXI, nós estamos aqui observando a Torá, que foi dada, materializada 3.500 anos atrás. E com a mesma alegria. Sem reputar essa Torá, essa instrução pesada. Um jugo pesado, algo difícil de carregar. Como que aquilo que nos protege e nos dá liberdade é pesado para nós? Como pode ser? Também é algo paradoxal. Não tem necessidade de ser reescrita também. Misericórdia nisso, né? Qualquer um que disser que a Torá, a Bíblia, tem que ser reescrita, adaptada aí às mudanças da sociedade, isso é um sacrilégio. Isso é acabou, exatamente, acabou. Gente, se nós não vigiarmos, se nós não formos aqui atalaias da Torá, é o que a Fran falou ali, nós podemos abandonar tudo.
rasgar e jogar fora. Aí pronto, acabou, nós perdemos o norte. Não temos mais um norte seguro. O altar do incenso. Qual o simbolismo do altar do incenso? O incenso significa o quê? Orações. O altar do incenso. Bom, orações. O que diz para nós? Altar do incenso. O que diz? Conexão com Deus, gente. A forma que nós temos para conectarmos com o nosso Deus é mediante as orações. Olha que delícia. Eu sempre falo isso, né? A primeira vez que eu comprei um celular, que ele tinha um recurso a mais, eu fiquei maravilhado. Eu falei assim, não tem lógica. Eu falava com a minha irmã lá nos Estados Unidos, olhando para a cara dela. Eu falei assim, como isso? Cadê o sinal? Não é assim, que coisa maravilhosa. Tem gente que não acredita na oração. Né? Minha irmã do outro lado do mundo, eu conversando com ela como se eu estivesse presente aqui, olhando para ela, né? Ao vivo e a cores. Como? Né? E tem gente que duvida das orações. Esse negócio de oração. Gente, altar do incenso, conexão com Deus através da oração. Farás um altar para os incensos. 31. Rambam fala isso, a mesma coisa, né? O incenso simboliza a oração, que deve ser sincera, de modo que possamos nos elevar. Gente, esse nos elevar é muito interessante, que eu falo que essa elevação ela ocorre mediante a experiência, aquilo que nós experimentamos do eterno com as nossas orações. Eu apresento para o eterno as minhas necessidades, ele é o nosso Pai. Né? Nossa oração, gente, nada mais é do que uma conversa. É uma conversa com o nosso Pai. Né? Olha, mas o eterno sabe de tudo, eu tenho que ficar falando? Tem. Né? Nós sabemos das necessidades dos nossos filhos e nós amamos que eles nos peçam alguma coisa. E tem hora que eu fico assim, peça, menino, eu estou doido para te dar alguma coisa. Né? Então imagine Deus conosco. Então é a forma que temos para nos comunicar com Deus. E Yeshua nos garante uma garantia absoluta que se nós pedirmos algo para Deus que seja de acordo com a vontade dele, ele vai nos negar. É isso? Não, ele vai conceder. Ele vai conceder. Só acrescentar, o meu modo de ver, né? A oração, tem até uma imagem ali, a gente pode ver. A oração, ela não tem que ser um peso como se a gente estivesse carregando um fardo. Porque sim, claro. Se a gente vai olhar ali para aquela imagem, a gente percebe. É uma fumaça que vai subindo de forma leve, vai preenchendo os espaços, vai ganhando, né? Vai ganhando altura, vai ganhando, vai se expandindo pelas laterais. Então, quando a gente vai orar, eu não preciso sentir assim, não, eu tenho que orar porque isso é uma obrigação. Não, ela tem que ser leve, ela tem que parecer leve, ela tem que ser algo que tem um início, que ela tem um final, mas você tem que sentir que ela está subindo, porque uma fumaça você nunca vai conseguir ver uma fumaça descendo para baixo. É impossível. A oração, ela automaticamente busca encontrar Deus. Gente, as palavras buscam a Deus. Veja bem, ela está falando de peso. Mais um exemplo muito grosseiro quando se trata de comparação com o eterno. Mas nós, quando estávamos aí namorando, estávamos em contato com a pessoa amada, o que nós dizíamos? Puxa vida, já passou 2 horas, 3 horas, está conversando. Eu confesso aqui para os irmãos que eu e a minha digníssima, nós passamos uma noite inteira conversando ao telefone. E na hora que nós assustamos, já estava na hora de eu ir trabalhar, nós viramos a noite conversando. Como assim? Assunto para 6, 7, 8 horas? Como que para uma pessoa amada nós temos esse tempo? E para a pessoa mais amada de todas, porque nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, nós vamos achar isso um peso. E eu não estou falando de 8 horas de oração, não, gente. Eu estou falando desse prazer de conversar com Deus.
né? É um diálogo. E é um diálogo, eu falo e eu escuto. O Eterno fala conosco por meio da sua santa instrução, da sua santa Torá. E eu posso apresentar para Ele todas as minhas inquietações. Conversar com Ele 1 minuto ou conversar com Ele 10 horas ou 24 horas. Eu garanto, gente, quanto mais nos relacionamos com Deus, mais sentimos alegria e prazer em fazê-lo. E não é pesado, nunca vai ser pesado. Para mim não foi pesado ficar uma noite inteira conversando com a pessoa que eu amava, que eu estava ali, que eu amo, né? Mas naquele momento ali, justificando o tempo, eu falei assim, puxa vida. Então, gente, a oração ela deve ser constante, né? Todos os dias. Reservar um tempo de qualidade, né? Para que nós possamos desabafar com o nosso Deus, né? Ter esse diálogo com Ele e experimentá-lo. Não testá-lo ou prová-lo, mas experiências com Ele. Ter experiência, por exemplo. A experiência de oração é maravilhosa, né? Porque a gente vai se aproximando dele. Fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então nós pedimos perdão, nos arrependemos, chegamos humildemente, como nos ensinam os nossos sábios irmãos judeus, né? E vamos pedindo a Ele humildemente para nos abençoar, e daí a pouquinho a gente sente a unidade. Pai e filho ali naquela intimidade, os problemas ficam pequenininhos, né? E a gente começa a ver em algumas situações, Deus até falando, isso aí você mesmo vai dar ordem direto. Eu sei por aí, você vai dar ordem muito espiritual. Então, quer dizer, a intimidade do Senhor está escrito que ela é para os que o buscam. Então, que hoje seja um dia de muito estímulo, de incentivo aos irmãos, a buscar essa intimidade, a sentir o pulso de Deus, o pulso da presença dele. Né? A gente vai sentindo aquilo, tudo vai ficando pequenininho. Gostoso isso. Gente, isso fortalece a nossa conexão com Deus. Isso nos tira desse mundo material, nos elevando, nos transportando para a magnitude do mundo espiritual. Isso é fantástico. Queridos, fechando, concluindo, os princípios da paraxá de hoje, que possamos, de fato, a exemplo aqui da Menorá, ser luz para as outras pessoas, que nós possamos espalhar aí a mensagem do reino sem flexibilizá-la, sem diminuí-la, muito ao contrário, apresentando aí o conserto com Deus como sendo uma retificação de caminho, né? Então que nós possamos fazer isso com tranquilidade, com serenidade e responsabilidade, né? Cuidar da nossa aparência e do nosso comportamento, tal qual os sacerdotes. Cuidemos da nossa aparência, apresentemos diante de Deus. É igual eu falo aqui, a questão do Shabat, né? Isso é uma festa, gente. Cada vez que nos reunimos, é uma festa, né? Então, que possamos atentar para isso. Que todas as nossas decisões, que possamos de fato depender de Deus, e que todas as nossas decisões estejam de acordo com as instruções dele, né? Seguindo aí o exemplo de Yeshua, que disse que ele não fez nada de acordo com a vontade dele, e sim de acordo com a vontade do Pai. E por fim, queridos, mais uma coisa, prepare-se para grandes responsabilidades. Mais uma vez, eu enfatizo, assumam responsabilidades, porque vocês já as têm. À medida que estamos no corpo, nós somos corresponsáveis. Existe um princípio de justa cooperação, então façam isso. Cada um dê aquilo que pode dar, doe-se pelo reino, de acordo com a possibilidade e capacidade de cada um, mas não sejam negligentes em relação a isso. Ou seja, assumam essas responsabilidades para que o Eterno, vendo o esforço de agir no mínimo, possa colocar cada um de nós no máximo. E por fim, aí sim, fazer de tudo para mantermos essa conexão diária com o Eterno mediante orações,
apresentando a palavra lá na Beixa da Chá fala que nós devemos apresentar para Ele todas as nossas petições com súplicas e ações de graças, ou seja, gratidão. Sejam gratos, sejamos gratos, sabendo que aquele que nos ouve, Ele está pronto para nos atender, obviamente dentro dos padrões que Ele próprio estabeleceu. Que o ensino dessa porção possa tocar no nosso coração e que possamos fazer a diferença mesmo, primeiramente na nossa comunidade, e que o Eterno nos permita aí, promover essa reconciliação de várias outras pessoas, de vários outros lugares com Ele. Shabbat Shalom.